Ah, paz do Senhor, povo de Deus! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 dinâmicas da lição 6, a justiça de Deus. Oi, eu sou Lani e antes de apresentar a primeira dinâmica, eu quero deixar uma dica para você. A dica de hoje é para você revisar com seus alunos. Olha que nós já estamos na lição 6. Revise um pouco do que você já explicou da primeira lição até agora. Faça um panorama. Talvez o seu aluno perdeu alguma lição. Talvez ele está um pouco perdido. Então, revise com seus alunos um conteúdo meio que por cima para você introduzir e chegar no seu objetivo dessa lição. Vamos lá para a primeira dinâmica. Na primeira dinâmica, você vai precisar dessa imagem. Essa imagem é a imagem que a gente conhece como a representação da justiça humana, né? É uma mulher, ela está vendada, ela tem uma balança e ela tem uma espada. Todas essas coisas têm um sentido. Eu não vou saber explicar exatamente como que é, mas você vai pesquisar. Talvez você já sabe, talvez você pode até deixar aqui nos comentários para ajudar outras pessoas. O significado de cada um desses elementos. Discuta com seus alunos sobre a diferença da justiça humana para a justiça divina, para a justiça de Deus. Faça um pós e contra, faça um debate entre como que é a justiça humana e como que é a justiça de Deus. Fale com seus alunos qual eles escolheriam se eles tivessem que ser réu e qual eles escolheriam se eles tivessem que ser o acusador, né? Talvez alguns, quando na situação de réu, talvez quisesse a justiça do homem, porque demora, porque às vezes nunca chega, às vezes caduca, às vezes absolve quando se é culpado, né? Talvez alguns vão falar, não, eu escolho sempre a justiça de Deus. Mesmo que ele venha com castigo, vai ser um castigo justo. E aí, discuta aí com seus alunos. Tenho certeza que vai ser uma excelente discussão de introdução para a sua aula. Vai ser bênção, se Deus quiser. Vamos lá para a segunda dinâmica. Na segunda dinâmica, eu sugiro que você use aqui no segundo tópico, no terceiro subtópico. Sim, no terceiro subtópico. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Você vai precisar de uma taça e um recipiente. Pode ser um copo descartável também. Você pode falar assim, imagine que é uma taça. Tá? E vai precisar de água. Você, enquanto está explicando o assunto, você vai despejando aos poucos, tá? Vai despejando aos poucos até derramar, ok? Até derramar. Não precisa demorar muito não, só para os seus alunos entender que transbordou até derramou pelo lado de fora e se não tivesse o recipiente, iria melecar a igreja, o seu espaço todo, ok? Você vai ler aqui, ó, no segundo tópico, no terceiro subtópico. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Mas, quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Entender? Há um limite. Se enchermos até aqui, já é o suficiente, certo? Mas há um limite, há uma borda. Há uma borda aqui. Esse copo tem uma capacidade, há um limite para esse copo. E assim também há um limite quando nós falamos sobre o pecado.
Deus é um Deus perdoador, misericordioso, é um Deus amoroso, mas há um limite em relação ao pecado. Por quê? Lembra quando o povo de Israel, eles estavam para conquistar a Canaã? Deus fala que a ira do Senhor, a taça da ira do Senhor estava vindo como um juízo, né? Estava sendo derramada sobre o povo de Israel, sobre o povo de Canaã. Por quê? Porque eles tinham feito muitas coisas que estavam cheirando mal às narinas de Deus. E isso fez com que a taça, ou seja, a taça, o pecado estivesse tão acumulado, que estivesse transbordando, que estivesse passando do limite, e aí Deus veio com um julgamento. Assim também aconteceu com Israel, e Israel ultrapassou o limite, né? E a ira de Deus foi derramada sobre eles, e eles foram levados cativos. Isso, tudo tem um limite. Aqui, quando a gente fala sobre que as orações não teriam efeito em relação se Abraão, Moisés, Samuel, eles fizeram petições e eles tiveram a resposta de Deus positiva, mas há um limite para que a resposta de Deus seja positiva, né? Na situação de Moisés, ele pediu que o povo não fosse mortos, quando naquela situação do bezerro de ouro, né? E Abraão, ele intercedeu lá por Sodoma, porque o seu sobrinho Ló estava lá, a família deles. Então, aqui quando a gente fala sobre o limite, é que não somos nós que estabelecemos, é o próprio Deus que estabelece esse limite. O Brasil, ele tem sido uma nação abençoada, nós temos orado ao Senhor, mas quando o pecado chega a um nível tão alto, há um limite. E aí, às vezes, nós, como pessoas, nós cometemos pecados. Às vezes, nós, como nação, cometemos pecado. Então, quando Deus, ele julga a nação, ele julga como um todo. O bom e o ruim vai receber a ira como um todo. Não é verdade? Derrama para todo lado. Não derrama especificamente para um lado. É uma coisa para a gente pensar. É uma coisa para a gente interceder pelo nosso país, enquanto ainda não chegou lá no limite. Deus queira que nunca chegue e que a taça da ira de Deus não se derrame sobre as nossas vidas, porque é terrível. A gente já viu experiências de Sodoma, Gomorra, a gente já viu o cativeiro de Israel. Não é brincadeira. Que a gente, quanto nação, possa fazer um clamor, uma adoração a Deus, nos voltarmos para Deus e o adorar em espírito e em verdade. Se você gostou até aqui, deixa o like. Vamos então para a terceira dinâmica. Essa terceira dinâmica, eu sugiro uma dramatização. Lani, aqui é difícil, como que eu vou fazer dramatização, Lani? Aqui não dá para ensaiar, não vai precisar ensaiar. Você só vai precisar de poucos alunos e você vai fazer uma dramatização muito simples. Você vai fazer alguém interceder para o outro em uma situação. Você está entendendo? Por exemplo, em uma situação de emprego, alguém vai conversar com uma pessoa e ela vai interceder àquela outra pessoa que pode. Por exemplo, você fala assim: olha, eu tô precisando de um emprego, dona Ana. Tô precisando de um emprego, você não sabe quem pode me ajudar a ter um emprego disponível. Olha, eu tenho um currículo, eu faço isso, faço aquilo. Aí, essa dona Ana vai chegar para outra pessoa e vai falar assim: olha, você é um grande empregador, você tem vários empregados, você não está precisando de um funcionário. Olha, eu tenho
eu venho aqui indicar essa pessoa, ela é responsável, ela tem um currículo muito bom, ela já fez curso, já fez aquilo. Você só vai fazer essa dramatização. Você pode conversar com seus alunos antes disso, ou ali na hora mesmo. Isso é coisa muito simples. Você só vai pedir que um aluno interceda pelo outro, a favor do outro. Que a gente vai usar isso como exemplo aqui na nossa... no terceiro tópico, quando fala sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Esses três personagens, eles são homens que foram elogiados por Deus. O próprio Deus elogiou Noé, o próprio Deus elogiou Jó. Que honra, certo? Que honra eles receberam. Bem, mas nem recebendo essa tamanha honra, Deus os concederia o desejo se eles estivessem intercedendo pela nação de Israel. Deus não responderia positivamente à resposta deles se eles estivessem intercedendo por Israel. Olha a gravidade do que estava acontecendo com a nação de Israel. Nem uma oração de justos, de homens tementes a Deus, elogiados por Deus, nem isso seria o suficiente para receber uma resposta positiva de Deus. Isso é coisa para pensar, você converse aí com os seus alunos. Se você não quiser fazer essa dramatização, você pode só narrar uma situação onde isso acontece. Você pode contar uma história sobre isso, sobre uma pessoa que intercede por outra. No nosso dia a dia, não usando coisas como Jesus que intercede por nós. Claro, sim, ele intercede. O Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Se você gostou desse vídeo, avalie positivamente. Isso ajuda muito. E fiquem todos com Deus. Tenham uma boa aula. Sucesso em suas dinâmicas. Fui!